Nós estamos no módulo de Disciplinas Espirituais da Escola do Reino. Essa é a aula 4 e nós vamos falar agora sobre a disciplina da adoração. Adorar é experimentar a realidade, é tocar a vida, é conhecer, sentir, experimentar o Cristo ressurreto em meio ao ajuntamento da comunidade, é ser invadido pela glória de Deus. É assim que começa o Richard Foster, o capítulo sobre adoração no livro. Ele fala sobre a Shekinah, sobre a glória de Deus que é manifesta quando nós nos reunimos com o único propósito de adorar a Deus. É interessante observar de novo, e há um padrão nessas disciplinas, a gente vai acabando por encontrar, que novamente é Deus que procura os adoradores. É Deus quem procura, atrai e convence as pessoas a adorá-lo. Ele é o interessado maior na adoração. Quando nós o adoramos, nós não estamos forçando uma situação, nós não estamos levando algo que ele não queira, pelo contrário, ele procura adoradores, como a palavra fala. Veja, no Jardim do Éden, Deus já procurava Adão e Eva, procurava Adão todos os dias para ter comunhão com ele. Na cruz, a palavra fala que Jesus atraiu homens e mulheres para si. E a Bíblia está repleta de exemplos e esforços de Deus para iniciar, para restaurar e para manter a comunhão com seus filhos. Se você pegar todo o Antigo Testamento, você vai ver constantemente Deus indo atrás do homem, Deus prometendo fidelidade, Deus se comprometendo com o homem pecando e Deus criando, encontrando outras formas de relacionar com ele, reafirmando o compromisso dele com o povo. Deus é o pai do filho perdido, do filho pródigo, que ao ver o filho ao longe dispara em sua direção para lhe dar as boas-vindas. A adoração então é a nossa reação à oferta de amor que se origina no coração do Pai. Então, quando nós o adoramos, nós estamos respondendo a um anseio de Deus. E aí a gente pode falar um pouco sobre forma e conteúdo da adoração. A adoração se acende no nosso coração quando o Espírito de Deus toca o espírito humano. Então, formas, ritos, liturgia ou ausência de liturgia não produzem a adoração verdadeira. Cantar, orar, dançar, louvar, tudo isso pode levar à adoração. Então nós podemos ter todos os aparatos, todas as ferramentas que nos levam à adoração. Mas a adoração é maior do que qualquer outra coisa dessas. Quer dizer, eu posso cantar, eu posso orar, eu posso dançar, eu posso louvar e não estar adorando. Porque eles são meios, mas a adoração sincera, ela parte do coração. Então, a liturgia, a ordem, a sequência, tudo isso, ela é secundária, ela é periférica. Tanto que nenhuma passagem no Novo Testamento descreve uma forma de adoração. A palavra fala que na ceia, Jesus cantou alguns hinos com os discípulos. A palavra fala em momentos de adoração, mas ela não descreve detalhadamente. E eu creio que muitas vezes a palavra não descreve para que a gente não fique engessado nisso. Paulo fala, ele recomenda que a gente adore com salmos, hinos e cânticos espirituais. Ele fala alguma coisa sobre a ordem no culto, mas perceba, até mesmo quando ele fala em Coríntios sobre a ordem no culto, ele fala porque houve problemas lá, e ele tenta ordenar para evitar bagunça, para evitar situações erradas, não para ensinar um jeito certo, porque não há um jeito certo. O jeito certo é a liberdade de adorar a Deus com todo o coração e de todas as formas possíveis. Por isso é muito importante a gente observar isso, não engessar a nossa forma de adoração. Nós temos uma liberdade inacreditável para adorar a Deus. Talvez a gente faça pouco uso disso, a gente prefere ter um formato, uma forma engessada, mas não é o que Deus quer. Nós somos agraciados com essa liberdade de adorar a Deus de todas as formas possíveis. Então, importante, a forma não deve ser confundida com a adoração, ela só conduz à adoração. Então, se colocar de joelhos te leva a adorar melhor, faça. Se ler um salmo te leva a adorar, faça. Se ficar em silêncio te leva a adorar, enfim, qualquer atividade, qualquer forma, diminuir um pouco a intensidade da luz no lugar, fechar a porta, fechar a cortina, ficar de joelho, ficar de pé, mas que isso não seja confundido com a adoração. A adoração é o nosso coração voltado para Deus. O segundo ponto importante, quem é o nosso objeto da adoração? É importante observar, e parece óbvio, mas vamos relembrar, há somente um digno de ser adorado.
Jesus deixa isso bem claro. Mateus 4,10 fala: adore o Senhor, seu Deus, e preste culto somente a Ele. O único Deus verdadeiro é o Deus que Jesus revelou. Eu gosto de falar, né? O Pai de Jesus Cristo. Né? Quem é o Deus que nós adoramos? Eu adoro ao Pai de Jesus Cristo, nosso Senhor. Porque há muitas versões de Deus por aí. Há muitas heresias, há muita mentira, há muita confusão feita em nome de Deus, com partes da revelação de Deus ou com revelações erradas de Deus. E aí surgem heresias as mais diversas. E Jesus veio para revelar o Pai. Há uma necessidade urgente de nós sabermos quem Deus é de verdade, conhecer a Deus para poder adorá-lo. Nós não podemos adorar alguém que nós não conhecemos. Então é muito importante, né, a gente sempre lembrar disso. A idolatria não consiste apenas em curvar-se diante de objetos de adoração visíveis. É o que fala no livro. E o Tozer fala o seguinte: a essência da idolatria é abrigar pensamentos a respeito de Deus que sejam indignos dele. Um livro muito interessante com relação a isso é o Conhecimento do Santo, do Tozer, onde ele vai falar sobre os atributos de Deus. E a partir dos atributos de Deus, a gente consegue então compreender quem Deus é e adorá-lo com o temor e com a reverência necessários. Talvez um estudo aprofundado do livro de Salmos, onde é muito interessante, ou Isaías, ou o próprio livro de Jó, onde fala dos atributos de Deus e a partir daí então adorar esse Deus. Talvez nós temos uma versão muito simplificada, né, de Deus. Talvez a gente olhe para Deus como aquele velhinho sentado num trono de barba branca. E o nosso Deus não é isso. E talvez a gente esteja adorando, né, porque temos uma visão errada de quem Ele é. Precisamos conhecer o Deus a quem adoramos, como eu falei. Primeiro conhecer a Deus para então adorá-lo. Precisamos a todo custo enxergar quem é Deus. Ler a respeito da sua autorrevelação ao povo de Israel. E esse é um grande objetivo de ler os textos do Antigo Testamento. Ver o Deus se revelando a eles. Meditar sobre os seus atributos. Atentar para a revelação da sua natureza em Jesus. Sempre ler a palavra e ver o que Jesus falou a respeito do Pai. Como Jesus revelou o Pai. Esse é o Deus verdadeiro e ali não há confusão. Né? Jesus fala que ele só fazia aquilo que o Pai mandava fazer. A palavra fala que ele é a imagem do Deus invisível, ele é a expressão exata do Pai. É a partir de Jesus que nós conhecemos o Pai para adorá-lo adequadamente. Isso vai então nos impulsionar à adoração. Esse temor da grandeza, da sublimidade de Deus vai nos apontar, vai nos levar à adoração. Enxergar quem é o Senhor também nos leva à confissão, a confessar a glória dele. Veja o texto de Isaías 6, quando Isaías tem um vislumbre da glória de Deus, do trono de Deus. E a imediata resposta dele é se lançar diante de Deus e, ao ser tocado por Deus, santificado, ele então louva a Deus e ele se dispõe a servir a Deus. Ou quando João tem a visão na ilha de Patmos e ele vê Jesus glorificado, ele se prostra, ele se lança diante de Deus para adorar. Então, nós não adoramos a Deus somente por quem Ele é, mas também por aquilo que Ele tem feito. Então, quando nós compreendemos quem Ele é, nós o adoramos. Quando nós lembramos dos feitos dEle, e isso também a gente pode ler na palavra, no Antigo Testamento, no Novo Testamento também, quando nós conhecemos e entendemos aquilo que Deus fez por nós, isso brota em nós a adoração. Né? Nos prostramos diante dEle, admirados com a bondade dEle, com a fidelidade, com a justiça e com a misericórdia dEle. Então nós louvamos a Deus por quem Ele é e nós agradecemos por aquilo que Ele tem feito. Então esse é um processo muito importante, talvez seja um processo mais longo, mais demorado, talvez seja um processo que leve um pouco mais de tempo. Eu me lembro agora do livro O Discípulo, do Juan Carlos Ortiz, quando ele fala que ele desafiou a igreja dele a, no momento da adoração, seja comunitária, né, na igreja, na celebração, seja em casa, pensar nas palavras que usavam. Ele falou assim, a gente fica muito tempo dizendo glória a Deus, aleluia, aleluia, glória a Deus, tu és bom. Mas ele falou assim, por que não usarmos palavras mais ricas? Por que não citarmos os atributos de Deus? E para isso a gente precisa estudar, para isso a gente precisa ir lá na Bíblia, buscar os atributos dele, conhecer, entender. E então nós vamos adorá-lo de uma forma mais rica, de uma forma como ele é digno. E eu queria desafiar você a fazer isso.
sabe? Pense nas suas orações, olhe os salmos, né? E veja as orações no próprio livro de Atos e no Novo Testamento, os momentos que a gente chama de doxologia, de adoração que há em cada carta, onde o apóstolo Paulo e os outros escritores, então, eles adoram a Deus. E use isso como modelo, como base, para que a sua oração seja uma oração rica, que realmente exalte a Deus. Um outro ponto importante é lembrar que a adoração é a prioridade da igreja. Eu vou repetir, a adoração é a prioridade da igreja. O que é a coisa mais importante que a igreja deve fazer? Adorar a Deus. Se é para o Senhor ser Senhor, é necessário que a adoração seja uma prioridade em nossa vida. O serviço, ele brota da adoração e ele vem depois da adoração. A nossa missão de ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, fazer discípulos de Jesus, de frutificar, ela é decorrente da adoração, de estarmos ligados à videira. Isso significa adorar ao Senhor. Quando o serviço substitui a adoração, isso é idolatria, isso é uma muleta, geralmente para suprir alguma falta nossa, ou egoísmo, ou orgulho, ou vontade de sobrepor, de aparecer. Eu não sei que tipo de fraqueza nos leva muitas vezes ao serviço puro, mas o principal, o motivador da nossa vida deve ser a adoração. O John Stott tem um texto onde ele fala muito sobre isso. Ele fala inclusive que a adoração é muito mais importante nesse aspecto do que a missão. E ele vai citando alguns exemplos, né? Ele fala que primeiro nós adoramos a Deus e depois então nós fazemos a missão. Até porque a missão do evangelismo é algo que vai um dia acabar, mas a adoração nunca vai acabar. Eu gosto de dizer que a adoração que nós fazemos aqui na Terra é um ensaio, né? Ela é um começo, ela é um aprendizado para aquilo que nós vamos fazer eternamente, que é adorar a Deus. Então John Stott fala assim: a principal responsabilidade da igreja é a adoração. E aí então a gente pode caminhar para a preparação para a adoração, né? Como é que a gente se prepara para adorar a Deus? Como é que a gente se prepara para adorar a Deus? Devemos cultivar a expectativa da presença de Deus em todos os momentos da nossa vida. Nós devemos cultivar ao longo da semana, né, uma expectativa de ouvir a voz de Deus, de sentir a presença dele. Saber, reconhecer que nós não precisamos de intermediários, nós não precisamos necessariamente de um líder de louvor, de um líder de adoração, nós não precisamos de uma sala de oração, nós não precisamos de uma celebração para isso. Em qualquer lugar, sem rituais, de qualquer forma nós podemos adorar a Deus. A gente se prepara também quando desenvolve a sensibilidade à presença de Deus nas tarefas do dia a dia. E nós temos convicção de que Ele está conosco em qualquer lugar. E quando nós então desenvolvemos essa sensibilidade, enquanto a gente lava a louça, enquanto a gente dirige o carro, enquanto a gente faz o nosso trabalho, nós então também vamos perceber que Ele está conosco em outros locais. Né? Nós podemos adorar a Deus em casa, nós podemos adorar a Deus na celebração, num ruá, numa vigília no monte, na sala de oração, no nosso GP. Então não há forma correta para adorar a Deus, há apenas um coração voltado para Ele. Quando a gente se prepara para adorar também nesses momentos na nossa vida, também vai ser cada vez mais fácil distinguir a voz de Deus no alvoroço da vida cotidiana. A gente vai criando ouvidos sensíveis a Deus, e isso é importante, porque ao longo da celebração também a gente pode ser muitas vezes distraído, mas quando nós aprendemos a trazer nossa mente cativa, quando nós aprendemos a adorar a Deus em qualquer situação, não vai ser uma pequena distração no meio da celebração que nos tira a atenção e nos impede de adorar a Deus. O Richard Foster fala assim: quando 2, 3 ou mais pessoas se reúnem para adoração comunitária com uma expectativa sagrada, a atmosfera do lugar é transformada. Os que entram vazios ou distraídos logo percebem a presença silenciosa. Mentes e corações ficam elevados. O ar fica carregado de expectativa. Sabe, essa expectativa a gente precisa ter de cada vez que a gente se reúne, cada vez que a gente busca, na verdade, a presença de Deus, Ele vai vir, Ele vai se manifestar. Um outro aspecto importante é lembrar que a comunidade cristã, ela se ajunta para adorar. Um grande objetivo, talvez o maior objetivo nosso ao nos reunirmos em celebração é adorar a Deus. Então isso em primeiro lugar significa
realmente se reunir num grupo. Né? Nós temos que ter o hábito de nos reunirmos. Hebreus nos alerta com relação a isso, do perigo de não nos reunirmos. Né? Mas não basta estar num lugar todos juntos. Né? Indica que além de estarmos fisicamente, temos que estar em unidade de espírito. Né? Ir além do individualismo, ir além do meu gosto. Né? A celebração, ela não é para mim, a celebração é para o Senhor. Então a pergunta que a gente tem que fazer não é se eu gostei da celebração, se eu gostei daquele momento de adoração, mas se Deus se agradou. Esse é o grande objetivo, essa é a grande pergunta a ser feita. Quando estamos verdadeiramente reunidos na adoração, ocorrem coisas que jamais aconteceriam se estivéssemos sozinhos. A expectativa e a bênção e a glória de Deus se manifestam. Realmente acontece aquilo que a palavra fala. Jesus vem estar no nosso meio. Quando 2 ou 3 se reúnem no nome dele, ele está ali no meio. Nós precisamos crer nisso. Thomas Kelly fala o seguinte: no poder do único Espírito somos envolvidos em tal senso de unidade e da presença que todas as palavras são silenciadas e somos abrigados por uma calmaria e por um entrelaçamento inexprimíveis no interior de uma vida mais ampla. É ter a sensação de que estamos todos unidos, que o Espírito Santo ele flui de tal forma no nosso meio. A presença de Jesus é tão evidente que parece que não há mais várias pessoas, mas um único corpo realmente reunido em perfeita adoração a Deus. E são momentos valiosos, preciosos, que a gente busca com muita expectativa. Né? Na comunhão da adoração, não há nada de chato, não há nada de sem graça. Há realmente algo rico, algo maravilhoso, algo que nos motiva a querer voltar e permanecer na presença de Deus. Quando realmente essa presença se manifesta, a gente não quer sair dali, a gente não quer ir para lugar nenhum. E aí a gente pode falar um pouquinho também sobre o líder da adoração. Em primeiro lugar, reconhecer que a adoração tem apenas um líder, que é Jesus Cristo. É Ele que conduz a adoração. Ele está vivo e está presente no meio do povo. A sua voz pode ser ouvida e a sua presença reconhecida. Não é um clichê dizer que você sente a presença de Deus, que você sente Jesus presente quando a gente adora. Isso é realmente o que acontece e é o que realmente a gente sente, isso é verdade. Né? Podemos esperar o poder de Jesus manifesto no meio da adoração. Curas, milagres, eles não são exceção no meio da adoração, eles são regra. Arrependimento, contrição, cura de alma, de espírito, de corpo, eles são manifestações frequentes quando o povo se reúne para adorar. Pregação, profecia, exortação, os dons manifestos, eles são inspirados pelo líder, por Jesus, e eles são conduzidos no meio da adoração. E dessa forma Jesus é honrado. As pessoas que não o conhecem veem que é a manifestação dele ali e acabam se rendendo a ele. Aqueles que conhecem são edificados profundamente no meio dessa adoração. Isso tudo é feito quando o único líder é Jesus, de forma ordeira. Por mais que estejam várias coisas acontecendo no meio de uma celebração, muitas vezes, alguns prostrados no chão, outros em pé adorando, outros batendo palmas, outros orando, intercedendo uns pelos outros, há uma harmonia, algo orgânico acontecendo, Deus se manifestando, e não há confusão nisso. E se você talvez não está acostumado com isso, olhe, peça para Deus direção para olhar com esses olhos e perceber que é Deus agindo e Ele conduzindo isso de forma harmoniosa. Então, os dons começam a fluir também, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, exortação, ensino, vão acontecendo de forma natural no meio daquele momento de adoração. Deus vai levantando homens inspirados por Ele para então conduzir esse momento. É verdade que Jesus é o líder, mas é verdade que Deus reparte o dom e levanta no nosso meio líderes de adoração. Que pode ser um cantor que realmente está lá e que Deus levanta, é normal que Deus levante homens e mulheres que têm o dom de líder de adoração, mas pode ser que seja um pastor ou qualquer outra pessoa, ou num GP ou num ROA, uma pessoa que Deus levanta. O que é um líder de adoração no nosso meio? Qual é a definição mais simples? Alguém que percebe o mover de Deus, percebe para onde Deus quer conduzir aquele momento e ajuda as pessoas a se caminharem nessa direção para que todos adorem.
Ele não é um animador de auditório, ele não é um motivador simplesmente, né? Ele não está ali para entreter as pessoas, ele está ali para ouvir a voz de Deus e conduzir as pessoas. E eu sempre digo, e depois que as pessoas entram na presença de Deus, ele sai da frente para que elas possam adorar, porque a adoração não é feita por um grupo de músicos, um grupo de cantores, mas ela é feita por cada membro do corpo de Cristo. Então, a gente poderia falar simbolicamente que o líder de adoração é aquele que pega a pessoa lá no pátio externo, caminha com ela pelo pátio interno até que ela chega ao Santo dos Santos. E quando ela está diante de Deus, então ela pode adorar a Deus. Algumas estradas para a adoração que a gente pode perceber. A adoração é disciplina espiritual porque ela é uma forma estabelecida de agir e de viver que nos põe diante de Deus para que Ele possa nos transformar. Então, por isso a gente colocou a disciplina da adoração como uma disciplina espiritual, porque é através da adoração que nós somos transformados. A palavra fala que nós acabamos nos tornando parecidos com o objeto da nossa adoração. Se nós adoramos animais, nós adoramos ídolos, nós adoramos imagens sem vida, nós vamos acabar nos tornando parecidos com elas. Quando nós adoramos ao Deus verdadeiro, quando nós adoramos a Jesus Cristo, nós nos tornamos parecidos com Ele. E algumas estradas então, que a gente pode encontrar. Primeiro, sossego de toda atividade humana. É muito importante estar em silêncio interior para ouvir a voz de Deus. Perguntar para o Senhor, Senhor, o que você faria e o que eu devo fazer? Estar consciente da voz e da presença de Deus muitas vezes ao longo do nosso próprio dia. Se é uma disciplina, ela precisa ser exercitada ao longo do dia, ao longo da nossa vida. Quando nós desenvolvemos esse silêncio interior e essa sensibilidade à voz de Deus no nosso dia a dia, isso vai afetar o momento em que nós nos reunimos. Imagine cada um de nós aprendendo a ouvir, a distinguir a voz de Deus ao longo do nosso dia e depois nos reunindo numa celebração no domingo de manhã, no domingo à noite. Isso muda totalmente a forma de nós celebrarmos a Deus. Uma outra forma, um outro caminho para a adoração é o louvor. Quando eu canto, quando eu grito, quando eu danço, quando eu exulto, quando eu adoro, então eu tenho um caminho para a adoração a Deus. Hebreus 13:15 fala, por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. No louvor, nós adoramos a Deus com as nossas emoções, nós vamos além da nossa mente. E muita gente acha que isso é perigoso, que isso é errado, que a nossa adoração tem que ser racional apenas, mas não. Deus nos criou com emoções. Nós vamos ver nos Salmos como isso é relevante, como isso é importante. A dança, o levantar as mãos, o se prostrar, o sorrir, o gesticular, o abraçar, tudo isso são manifestações da emoção e nós precisamos santificar, levar a nossa emoção a adorar a Deus também. Então, nisso converge, no louvor converge mente, porque nós estamos cantando, vendo uma letra de uma música, cantando aquela letra, expressando, mas também a emoção da dança, da música e também o nosso espírito. Muitas vezes a oração em línguas vai nos ajudar a disciplinar nossa mente e aquecer o nosso espírito para a adoração. Quero falar depois um pouco sobre a oração em línguas, mas é importante observar que ela muitas vezes serve como essa ferramenta para disciplinar, para trazer a nossa mente, para aquecer o nosso espírito, para nos preparar para o momento da adoração. É algo que deve ser exercitado, usado com frequência na nossa vida. Adorar a Deus com o nosso corpo também é muito importante. A raiz da palavra adoração pode ser traduzida por prostrar-se. Abençoar significa ajoelhar-se. Ação de graças quer dizer estender a mão. Estender a mão, ação de graças. Então, nós adoramos com as mais diversas posturas físicas. Nós nos prostramos, ficamos de pé, nós nos ajoelhamos, nós levantamos as mãos, nós batemos palmas, nós levantamos a cabeça, abaixamos a cabeça, enfim. E essas posturas devem ser coerentes com o que o nosso espírito está querendo expressar no momento. Então, se eu estou cantando uma música alegre, se eu estou cantando uma música de júbilo, eu devo expressar isso. Se eu estou cantando uma música de arrependimento, de contrição, faz sentido eu colocar a mão no peito, me prostrar, me ajoelhar. Tem que haver uma coerência. Claro que isso é uma liberdade que cada um de nós tem.
né? Então, de um lado, a gente não pode obrigar as pessoas a tirar o pé do chão, a pular, porque isso tem que ser algo espontâneo, natural, e tem gente que não faz isso. Por outro lado, nós temos que entender também que nós podemos e devemos expressar a Deus tudo aquilo que nós somos. Eu lembro do exemplo do Bill Johnson, que ele fala que ele é meio desengonçado, é meio estranho, mas ele quer adorar a Deus com dança. Então ele adora a Deus com dança sozinho. Quando ele está na casa dele, no quarto dele, lá ele pula, dança, e lá ele expressa a adoração a Deus. Né? Na tua casa tu pode cantar da forma mais desafinada, estranha que for, e Deus vai receber lá no teu chuveiro, lá no teu lugar secreto. Então, se você tem vergonha, se quer ensaiar primeiro, dance em casa para o Senhor. Se prostre de joelhos em adoração a Deus. Mas use toda a expressão do seu corpo. Isso não depende do temperamento. Né? Alguns são mais soltos, mas todos nós devemos expressar a Deus aquilo que a gente está sentindo também fisicamente. Amém? E assim, só para a gente não criar regras com relação a isso e não julgar as pessoas, Gálatas 5:1 fala: portanto, permaneçam firmes nesta liberdade, pois Cristo verdadeiramente nos libertou. Então, nós temos que fazer tudo isso em liberdade, não como um peso. Ok? Então, vamos agora então aos passos para a adoração. De novo, né, como a maioria das disciplinas, é adorando que a gente aprende a adorar. Né? Então, em primeiro lugar, pratique a presença de Deus diariamente. Ore sem cessar. Né? Ore em línguas ao longo da semana. Cite salmos, cante canções. Né? Pratique a presença de Deus ao longo do dia, em momentos breves, durante um intervalo. Né? Agradeça a Deus por alguma coisa. Tire um tempo breve de meditação, mas ao longo do dia busque tempo para adorar a Deus. Reserve um tempo ao longo do dia também para estudo, para confissão, para meditação. Separe um tempo para a leitura da palavra. Se você fizer isso ao longo de toda a semana, a adoração, a celebração, a adoração comunitária, como a gente chama, ela vai ser uma extensão dessa prática diária, não vai ser algo estranho que você faz no fim de semana. Procure viver diversas experiências de adoração. Isso também é importante. Adore sozinho, cante sozinho. Às vezes você fala, pô, lá na igreja nunca cantam as músicas que eu gosto. Às vezes também acontece comigo. Tem músicas que eu gosto, que falam comigo, mas que a gente nunca vai cantar na igreja. Mas você pode botar na sua casa, no seu carro e adorar a Deus com aquela música. Se ela fala ao seu coração, se ela te leva a Deus, adore. Não fique chateado, ofendido, bravo, porque lá na igreja não cantam aquela música. Nunca mais cantaram aquela música. Liga lá o teu YouTube, liga lá o teu CD, o teu toca-disco e adore a Deus sozinho, né? Com aquela música, com aquele texto. Né? Você não depende do líder da adoração, você não depende da agenda que foi estabelecida pela ordem do culto, pelas músicas que foram colocadas para adorar a Deus. Você pode adorar a Deus a hora que você quiser, do jeito que você quiser, a liberdade nisso. Viva essa liberdade. Você pode adorar a Deus com seus discípulos, reunir 2, 3 discípulos, ir para um monte, ir para um quarto, ir para a sala de oração, encontrar um lugar e adorar a Deus. Cantar louvores, confessar, ler salmos, meditar na palavra, ficar juntos em silêncio contemplando a Deus. Você tem liberdade para fazer isso. Você não precisa pedir permissão para ninguém, faça. Você pode adorar a Deus junto com o seu GP. No dia do GP ou num dia que você escolhe além do dia do GP, você pode reunir o teu GP para adorar a Deus, para confessar a palavra, para fazer um ruá, para ler os salmos, para confessar verdades bíblicas, para testemunhar um ao outro e no final agradecer a Deus, honrar a Deus, se prostrar diante de Deus. Você pode organizar um ruá, ou uma adoração no monte, né? Ou ir na sala de oração com um grupo do tamanho que você achar por bem, 7, 10, 15, 20 pessoas. Né? Você pode ter as mais diversas experiências de adoração diferentes. E isso é importante para a gente aprender que a gente pode adorar a Deus em todo lugar. Isso vai impactar quando você chegar na celebração e adorar com um grupo maior. Então não entenda que há exclusividade na adoração nos domingos quando você se reúne na celebração. Não, você pode adorar das mais diversas formas. Outra coisa, prepare-se para a celebração.
Talvez dormir mais cedo no sábado à noite, né, se você vai na celebração no domingo de manhã. Talvez descansar um pouco à tarde no domingo, se você vai na celebração à noite. Eu sempre costumo fazer, né, agora até nem tenho mais esse hábito, nem tenho mais necessidade disso, de desligar a TV ou de desligar as distrações, mas de forma geral eu estabeleci na minha casa que quando chega aquele horário ali, um pouco antes de ir para a celebração à noite, a gente vai tomar um café, vai se preparar para a celebração, a gente desliga a TV, desliga todos os vídeos, coloca um tempo de adoração, coloca uma música e a gente começa a se preparar para a celebração. Isso é importante. No carro, conversando, ouvindo alguma música, sabe? É preparar o teu coração. Às vezes você chega tão correndo na celebração, tão cheio de coisas na cabeça, que até você se ligar na celebração já acabou. Então prepare-se para a celebração. Se você vai na celebração de manhã, acorde um pouco mais cedo, ouça a voz de Deus de manhã, faça um café, chegue mais cedo, cumprimente os irmãos, na hora que a celebração vai começar, esteja pronto. Então, fazer um tempo às vezes de exame pessoal, de confissão, né? Ouvir algumas canções, se preparar para a celebração. Outra coisa, mantenha a boa disposição de se reunir. Deixe de lado compromissos, agenda, preocupações, distrações. Na hora que você chega na celebração, traga o seu pensamento cativo à obediência a Deus. Esqueça, desligue de tudo, isso é muito importante. Não enfatize apenas o ser abençoado na celebração, mas enfatize também o ouvir a voz de Deus. Esteja lá não apenas para receber de Deus, mas para ouvir e responder aquilo que Deus está falando ao seu coração. Lembre-se, não é com relação a mim, a eu, mas a nós a celebração. Busque a unidade e o mover de Deus sobre todos, não apenas sobre você. Então chegue um pouco antes, veja se Deus não quer te usar para falar com alguém, para perguntar se a pessoa está num GP, para orar pelas pessoas. Esteja preocupado, ligado em ser usado por Deus, sabe? Uma mudança na minha vida foi quando eu comecei para a celebração, não querendo ser abençoado, mas pedindo para Deus, Deus, eu quero ser usado por você hoje. Me dá uma palavra de revelação, me dá uma palavra de conhecimento, coloca alguém para que eu possa orar. Deus me usa nessa celebração. E como é gratificante, como é gostoso, como a gente adora diferente quando a gente é parceiro de Deus no crescimento, compartilhando aquilo que Deus faz na vida da gente. Depois, cultive uma dependência santa, dependa inteira e incondicionalmente de Deus diante de qualquer acontecimento importante. Isso vale para a vida. A adoração ela é constante, então qualquer situação, no seu emprego, na sua vida, na sua família, nas suas questões financeiras,